A leitura é uma das principais maneiras da gente evoluir como pessoa, de progredir na carreira profissional e de absorver mais conhecimentos, correto? Só que adquirir o hábito da leitura, aquele hábito constante, aquele hábito diário, né? Aquela coisa que te acompanha diariamente, você lê sempre, e não é fácil de adquirir e de manter esse hábito. Muita gente me manda mensagem dizendo que tem muita vontade de criar esse hábito de leitura diário, mas que tem dificuldade de manter a roda girando, né? De começar e nunca mais parar de ler todos os dias. Se você se encaixa em alguns desses cenários, continua assistindo esse vídeo que eu vou te falar 5 maneiras de você criar e manter um hábito de leitura que eu testei e que eu faço diariamente e que vem funcionando comigo durante diversos anos. Lembrando que se você gosta da ideia desse canal, se você gosta de educação, de desenvolvimento, conhecimento, leitura, livro, se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos para ajudar a gente a continuar crescendo. Sem mais delongas, vamos à dica número 1. Comece pelo porquê. Um dos livros que mais mudaram a minha vida, que inclusive a gente já resenhou aqui no canal, é o livro Comece pelo Porquê. Eu vou deixar até aqui do lado o link para você ver essa resenha se você ainda não viu. Nesse livro você vai aprender o seguinte: antes de você fazer qualquer coisa, seja pessoal, profissional, qualquer atividade, qualquer coisa na sua vida, é importante você saber o porquê você está fazendo aquilo. Para você fazer alguma coisa com propósito, com paixão, com vontade, é muito importante você ter realmente uma motivação por trás daquilo que você está fazendo. Em resumo, você vai parar e vai se perguntar o seguinte: por que eu quero criar o hábito de ler? Quais são as motivações que me fazem querer criar e manter esse hábito? E as respostas, obviamente, vão variar de pessoa para pessoa, né? Vou dar um exemplo aqui. Pode ser que você queira ler para melhorar seu vocabulário, ou você queira ler porque você quer ter mais conhecimentos, ou porque você quer ter uma empregabilidade melhor no mercado de trabalho, você quer ter mais conhecimentos para se tornar uma pessoa melhor profissionalmente. Ou pode ser porque você, sei lá, quer melhorar seu vocabulário de inglês e aí você precisa ler livros em inglês. Ou porque você quer empreender, você quer pegar conhecimentos dos livros para empreender, para criar algum negócio, enfim. Existe uma série de motivações que você pode ter para querer ter o hábito da leitura. Mas é importante que você faça a reflexão para saber exatamente os seus porquês, os motivos pelos quais você pretende criar e manter esse hábito diário. Aí você vai me perguntar, mas para que isso serve? Cara, é simples, isso serve para te manter no rumo. Cada vez que você pensar em desistir, você sabe que por trás daquele hábito diário de leitura, você tem um porquê, você tem um objetivo e um propósito maior. Então fica muito mais difícil de você desistir e fica mais fácil de você manter a disciplina diária de leitura quando você tem uma coisa mais importante por trás. Dica número 2. Comece pequeno. Se você já viu a resenha do livro Hábitos Atômicos, que eu vou também deixar aqui do lado o link para você dar uma olhada lá, o autor fala o seguinte: para você criar um novo hábito e você conseguir manter esse novo hábito, é muito importante que você comece com pequenas vitórias. Então não faz sentido, se você não tem o costume de ler, se você se forçar a ler 100, 200 páginas por dia de um livro. Você pode até conseguir durante alguns dias, mas a chance de você desistir lá na frente é muito mais alta. Então a ideia é que você comece, sei lá, com 5, 10 páginas, 15 páginas. Comece com uma quantidade de leitura pequena que não vai te atrapalhar demais. Por quê? Porque você está tentando criar o costume, o hábito da leitura. E aí depois, com o tempo, você vai aumentando e isso vai fazendo parte da sua rotina naturalmente. Dica número 3. Comece a ler livros de assuntos que você já gosta naturalmente. Deixa eu te dar um exemplo. Não faz sentido algum, por exemplo, se você gosta, sei lá, de jardinagem, que você vá criar um hábito de leitura que você não tem, por exemplo, e comece a ler livros clássicos ou comece a ler livros jurídicos, alguma coisa nada a ver. Por quê? Porque você provavelmente vai achar chato. E se você começa um hábito que você não tem achando chato, né? Se você não achar aquilo prazeroso, vai ser mais complicado você continuar. Então a dica é, pega alguma coisa que você já gosta e tenta comprar um livro sobre aquele assunto. Então, sei lá, se você já lê revista em quadrinho, por exemplo, se você já lê comics, gibis, alguma coisa assim,
tenta comprar um livro, por exemplo, de fantasia, de super-heróis, de alguma coisa correlacionada. Então é mais fácil de você criar e continuar o hábito quando você pega para ler alguma coisa que você já gosta. Aí você vai me dizer, mas não tem livro do que eu gosto. Cara, difícil não ter, né? Tem livro de tudo no mundo, né? Tem livro de jardinagem, de saúde, emagrecimento, fantasia, terror, história real, história fictícia, livro de religioso, livro, enfim, tem livro de tudo, livro técnico, livro de tudo no mundo que você imaginar tem livro. Basta ir lá na Amazon pra você ver a quantidade de sessões que tem lá. Então, assim, é muito difícil você ter algum assunto que você gosta que não tem nada pra ler, né? Dica número 4. Evite distrações no momento que você for ler. Viva o presente. Se você definiu que você vai ler todo dia antes de dormir, evite distrações. Não olhe celular, não olhe redes sociais. Viva o presente, viva aquele momento, leia suas 10, suas 15, suas 20 páginas por dia, por exemplo, e marque ali todo dia que você se disciplinou a fazer aquela atividade e que está dando certo. Eu vou deixar também aqui de lado o link da resenha do livro Indistraível, que te traz muitas dicas sobre como você não perder a distração e focar mais nas atividades que você pretende fazer no seu dia a dia. Dica número 5. Escolha bem os livros e não tenha receio de abandonar um livro que você não gostou. Todo mundo sabe que a gente está cercado de escolhas e com os livros não é diferente. Você tem muito livro bom, muito livro ruim, você tem muita escolha para fazer, você tem uma infinidade de opções de livros para escolher. Então a ideia é que você tome um certo cuidado antes de comprar um livro para avaliar se aquele livro está de acordo com suas expectativas. Porque não tem nada pior do que você comprar um livro achando, imaginando que ele vai te ensinar alguma coisa ou que você vai ter alguma sensação ao ler aquele livro, e quando você está lá no início ou no meio, você começa a notar que as suas expectativas vão ser frustradas. Então, se isso acontecer, se você está lendo um livro e você não está curtindo, não está gostando, não tenha receio de abandonar. Não tem nada pior do que você estar lendo uma coisa que você não gosta. E outra, a nossa vida é muito curta para você se forçar a fazer uma coisa que não te dá prazer, que você não está curtindo. E para finalizar, eu tenho uma dica bônus aqui, que é o seguinte: aproveite todo e qualquer momento que você tiver para ler. Então, se você está aguardando o médico, por exemplo, a consulta, você tem duas opções. Ou você pode ficar na rede social ali, vendo WhatsApp, não sei o quê, ou você pode abrir o seu livro e começar a ler. Se você está no metrô, se você está no trem, se você está no ônibus, se você está na fila do banco, por exemplo, você tem a opção de ler nesses momentos também. Então, aproveita cada momento que você tem desse para ir folheando, para ir lendo um livro, porque é mais fácil de você criar o hábito quando você faz isso. Agora, é claro que não é fácil, né? Porque você tem duas opções. Ou você vai para o celular, ou você vai jogar, você vai para a rede social, ou você vai ler. Então, é claro que isso também exige uma certa disciplina da sua parte. Beleza? Então era isso que eu tinha para falar. Se você tem alguma sugestão, se você tem alguma dica diferente do que eu falei aqui, que te ajuda a manter o hábito da leitura, deixa aqui nos comentários, que eu tenho certeza que você vai ajudar muita gente também, falando coisas a mais aí que a pessoa pode fazer para criar e para manter esse hábito de ler todo dia. Um grande abraço e até a próxima.